Olá, meninos e meninas! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estamos juntos aqui em mais uma aula de português, certo? E na nossa aula de hoje, eu vou ajudá-los, vou fazer alguns comentários a respeito das atividades da página 81 e 82, certo? Sobre os infográficos que a gente viu na nossa aula, certo? Então, hoje eu vou fazer alguns comentários, ajudá-los a resolver as questões, certo? Então, vamos lá. Na página 81, nós temos a primeira e a segunda questão e vamos lá. De olho na construção dos sentidos. Primeira questão. Volte aos infográficos e faça uma leitura silenciosa de cada um deles. Que caminho você fez para ler cada um deles? Que partes você leu primeiro? Compare, seus colegas fizeram o mesmo caminho? Então, aqui essa resposta vai ser pessoal, certo? Você vai explicar como foi que você fez a leitura do infográfico. Então, que caminho você fez para ler cada um deles? Você pode dizer que seguiu as setas, acompanhou a ordem dos números, né? Foi primeiro lendo o quadrinho de número 1, depois foi para o número 2 e assim sucessivamente, certo? E foi se orientando pelas setas mesmo, certo? Aí, no caso, você vai responder com as suas palavras e vai explicar como você fez a leitura desse infográfico, certo? Vamos lá. Então, em geral, os infográficos, eles são formados por blocos de informações independentes. O desenho do infográfico, muitas vezes, já sugere um caminho de leitura, mas cada leitor pode fazer um caminho que lhe parecer mais adequado. Neste caso, o leitor e não o autor, quem estabelece o percurso da leitura. Vamos lá, na segunda questão. A notícia apresenta título e lead. O parágrafo que resume o fato abordado no texto. Item A. É possível identificar o título de cada um dos infográficos? Se for, quais são eles? Então, vamos lá. Voltem na página 76 e vejam aqui o título. De olho no ciclone. E logo depois, embaixo, né, aparece aqui o parágrafo que vai resumir, né? Entenda como se forma a ventania arrasadora que pode destroçar países e deixar um rastro de milhares de mortes. Certo? E logo depois a gente vê, né, o furacão por dentro. A gente vê as principais zonas de ocorrência. E depois a gente vai ver a escala de destruição, vai ter lá, né, categoria 1 e a legenda, né, sobre a velocidade dos ventos e os danos, certo? Então, é possível aqui identificar o título, né? E aqui vocês estão vendo quais são os títulos, né? Então, é só ir na página 76 e na página 77 para fazer a leitura, certo? E o item B. Há um slide nos infográficos desta unidade e justifica. Então, slide, pessoal, é como se fosse o primeiro parágrafo do texto, né? Onde vai apresentar o resumo, no caso da reportagem ou da matéria. É onde vai fornecer de forma bem breve o que, quem, onde, quando, o que está acontecendo, certo? Então, quando vocês veem na página 76, logo embaixo de olho no ciclone vai ter o slide, né? Que é: entenda como se forma a ventania arrasadora que pode destroçar países e deixar um rastro de milhares de mortes, certo? E na página 78, né, que é como são produzidos os infográficos, logo embaixo desse título também tem um slide, né, que é como se fosse esse parágrafozinho resumindo o que é que vai ter no infográfico, certo? No item C, que função os elementos que você identificou têm no infográfico? Então, qual é a função? A função é dar um breve resumo sobre o que o infográfico vai apresentar, certo? Ele vai resumir alguns pontos principais, certo? Vai mostrar o que o infográfico vai mostrar, certo? Dá uma orientação ao leitor quando ele for ler, certo? Então, vamos lá. Agora, indo para a página 82, a parte de olho no ciclone, vamos lá. Vou fazer aqui alguns comentários para ajudar vocês, certo?
De olho no ciclone, primeira questão. De olho no ciclone. Foi publicado originalmente em um periódico voltado a alunos que estão se preparando para o vestibular, né? Guia do Estudante de Geografia e Vestibular 2009, edição 1, páginas 52 e 53. Item A. Com que intenção esse infográfico teria sido publicado? Certo? Então, como a gente viu aqui na primeira questão, né? Esse texto ele foi voltado, né? Numa plataforma para alunos que estão se preparando para o vestibular. Então, qual foi a intenção desse infográfico? É justamente explicar, certo? Ensinar sobre o assunto, certo? Para que as pessoas possam estudar. Então, ele é apresentado de forma mais simples possível para as pessoas que não são cientistas possam entender. Então, é por isso que ele usa uma linguagem bem simples, né? Bem acessível para que as pessoas que... mas eu não entendo muito sobre o assunto, mas ele explica de uma forma tão simples que até quem não entende de ciência acaba entendendo, certo? E no item B, que vantagens você identifica no emprego de um infográfico nesse caso? Então, nesse caso, o infográfico, ele tá para informar sobre um assunto de forma mais simples possível, para ser estudado com mais facilidade, certo? Então, o infográfico é muito bom porque como ele utiliza as ferramentas de linguagem verbal e não verbal, ele traz um conjunto de informações que fica mais fácil para os leitores entenderem sobre o assunto, né? Por ser um pouco mais, como é que eu posso chamar? Dinâmico, certo? Então, você vai responder aí. Já na segunda questão, releia o parágrafo que aparece logo abaixo do slide. Qual é a definição de ciclone apresentada nesse trecho? Então, se você for para a página 76, você vai identificar logo a resposta, certo? Que ele fala bem aqui, ó. Trata-se de qualquer perturbação atmosférica no centro da qual a pressão é muito baixa, provocando ventos em grande velocidade, certo? Você vai encontrar isso na sexta linha desse parágrafo aqui do slide, na página 76, certo? E no item B, com que intenção o infografista teria escolhido mencionar o exemplo do ciclone que devastou a Índia em 1970? Na verdade, o infografista usou como exemplo esse ciclone porque, de fato, foi um fenômeno bastante arrasador, né? Que foi um dos maiores que já aconteceu no mundo, certo? Então, é por isso que ele pegou esse exemplo tão claro de um acontecimento de um ciclone, certo? E no item C, nesse trecho, há uma referência a outro bloco de informações. O que há nesse bloco de informações e por que seria importante mencioná-lo? Então, vocês podem ver, né, que embaixo desse slide tem um espacinho destacado em laranja, certo? Que é onde vai mostrar como é que se começa essa tempestade e como é que é formado o ciclone, certo? Então, por que seria importante mencioná-lo? Porque ele vai explicar como é que é formado, certo? Ele vai explicar sobre em relação à temperatura, a posição de como os ventos eles giram, certo? Então, é importante porque isso vai enriquecer o nosso conhecimento sobre o assunto, certo? Na terceira questão, logo abaixo desse parágrafo, uma seta em cor laranja apresenta texto e imagem. Item A. O texto apresentado sobre a seta, reproduzido abaixo, aparece intercotado por reticências. Para que elas foram usadas? Então, ele usa as reticências, né? Porque ele só usa pequenos trechos para poder explicar a situação. Então, ele coloca as reticências, né, que são esses 3 pontinhos, para dizer que a informação ainda continua, ou que tem alguma informação ainda antes disso, certo? Só que ele recortou somente
os pontos principais dessa informação, entendeu? E outro motivo também é por conta do espaço, certo? Então, como essa seta em laranja, ela é comprida, né, meio curta, então ele começa a frase e termina do lado, né? Aí tem o exemplo da imagem, né, de uma nuvem, e ele termina do lado. Então ele faz isso também por conta do espaço, certo? Então vamos lá, para o item B. Ó, a tempestade começa com um emaranhado de nuvens, que gira de modo coordenado, até virar uma espiral de nuvens, que forma o olho de baixa pressão no centro do furacão e ganha cada vez mais velocidade. Item B. A seta em cor laranja, sobre a qual estão o texto e as ilustrações, tem uma função importante no infográfico. Então, que função é essa? Aquilo que a gente já disse. Ele explica como é que é formado, como é que começa essa tempestade, certo? E como é que começa a movimentação das nuvens até se formar o ciclone, certo? Na quarta questão, na ilustração maior, ao centro, o que está sendo representado? Então, vocês estão vendo que na página 76 e 77, bem no meio, o que está representado é como se fosse uma imagem de uma parte do território terrestre, né? De como é que se mostra a formação do furacão, certo? Item A. O que se pretende mostrar com esse recorte? Justamente a formação desse furacão, certo? Ele fala até aqui, ó, o furacão por dentro, de como é que isso se começa, certo? E no item B, explique com suas palavras o processo que está sendo detalhado nessa parte do infográfico. Pronto. Então, nessa parte, o que eu vou aconselhar vocês? Vocês vão ler essas setinhas, né? De número 1, 2, 3, 4, 5. E vocês vão resumir esse processo com as suas palavras, certo? E no item C, qual é a função desses números, né? De 1 a 5 que aparece nesse bloco? A função disso é justamente explicar as etapas de como vai se formar esse ciclone, certo? Então, essa é a função dele, que é para mostrar as etapas. E no item D, leia atentamente o texto que acompanha os números e responda. As frases são longas ou curtas? Por que foram elaboradas desse modo? Então, como vocês percebem, né? As frases que acompanham aqui os números são frases curtas. Por que eles colocam essas frases curtas? Porque são informações bastante resumidas, certo? Então, são as explicações destacando as partes mais principais. Então, porque assim, o infográfico, como vocês já viram na nossa aula de redação explicando sobre o funcionamento do infográfico, as frases que acompanham, elas geralmente são pequenas porque o infográfico ele apresenta muitas informações, né? Tem muita imagem, muita seta, muito texto. Então, as frases que acompanham, elas geralmente são curtas, elas são elaboradas desse modo para poder trazer a informação mais resumida, as partes mais principais possíveis, certo? Na quinta questão, em outra parte do infográfico, há um mapa, um elemento comum em diversos infográficos. Qual é a função desse mapa? Então, quando vocês verem na página 77, tem um mapa. Esse mapa mostra o quê? Ele mostra as principais zonas de ocorrência, né, certo? Então, ele mostra quais são os principais lugares na Terra onde tem mais chances de acontecer um ciclone, certo? A sexta questão, na parte de baixo do infográfico, como são mostradas nas ilustrações as informações dos textos que acompanham. Elas são mostradas, né, separadamente, ó, a categoria de cada um, né? Então, ele é mostrado separadamente para poder mostrar individualmente cada informação, né, das categorias, dos níveis, da escala de destruição de cada um, certo? E na sétima e última questão, no final da pasta,
da página, perdão, há um texto intitulado Você Sabia? Com o subtítulo Ciclone, Tufão, Furacão ou Tornado. Explica a diferença entre esses termos de acordo com o texto. Então, na página 77, né, você vai ver essa informaçãozinha, né, que tem ciclone, tufão, furacão ou tornado, do Você Sabia? E ele vai explicar o que vai diferenciar cada termo desse, né? O ciclone, do tufão, furacão ou tornado, porque são pequenos detalhes que vão diferenciá-lo, certo? Então vocês vão ler e vão explicar isso, a diferença entre cada um desses termos, com as suas próprias palavras, certo? Meninos, lembrando mais uma vez que são somente respostas no caderno, certo? Eu cobro somente respostas no caderno. Você só copia as perguntas se você quiser, mas não é necessário, certo? Já que você já tem essas perguntas no seu livro, então coloque as respostas só no caderno, tá? Não esqueçam de fazer essa atividade e de enviar para mim lá no Google Classroom, beleza? No mais, obrigado pela nossa aula e até a nossa próxima aula, certo? Tchau, tchau, fiquem bem, um abraço!